Hoje vai ser totalmente diferente daquilo que eu já fiz até agora. Eu vou falar sobre a experiência de quase morte. EQM. O que é uma EQM? EQM é quando a pessoa tem um problema físico e que de repente ela fica em coma, por exemplo. E durante esse período do coma, ela então vivencia uma série de experiências lindas, maravilhosas. Eu vou falar aqui da experiência de Eben Alexander. É um livro que ele escreveu após, né, que chama Uma Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. Por que eu fiz questão de falar sobre esse livro, ler aqui o que aconteceu? Porque eu tenho falado uma frase de Coríntios, né, que é: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem entrou no entendimento dos homens o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês vão verificar nessa leitura e acompanhamento que eu vou fazer, os comentários, que o que ele vivenciou está muito além daquilo que a gente possa, com a nossa mente, com o nosso cérebro, entender, compreender. Qual o propósito de eu falar sobre a experiência dele? Primeiro é falar desse livro, que é muito importante, se você puder comprar, ler. Eu tenho o livro, né? Já li 2, 3 vezes, né? Muito interessante, muito bom. E ao mesmo tempo, para alertá-lo que Deus nos reserva coisas lindas e maravilhosas. Mas para isso, você tem que se dedicar. Não vem gratuitamente. Vamos dizer assim, você tem que subir a sua frequência para que você possa passar por isso. Falava um amigo meu, há muitos anos atrás, um piloto de Fórmula 1, inclusive, que você dá um tapete persa para uma pessoa que não conhece, não sabe, ela vai limpar os pés cheios de barro. Você dá um tapete persa para alguém que conhece, ele vai colocar o tapete na parede. Essa é a diferença daquele que subiu a frequência e daquele que não subiu. Então eu vou ler. Eben Alexander era cético, defensor da lógica científica e neurocirurgião há mais de 25 anos. Viu sua vida virar do avesso quando passou por uma experiência que ele mesmo considerava impossível. Vítima de uma meningite bacteriana grave, ficou em coma por 7 dias, com apenas 7% de chance de sobreviver. Enquanto os médicos tentavam controlar a doença, algo extraordinário aconteceu. Eben embarcou numa jornada por um mundo completamente estranho. Sem consciência da própria identidade, foi mergulhado cada vez mais fundo nessa realidade difusa, onde conheceu seres celestiais e fez descobertas transformadoras sobre a existência da vida após a morte e a profunda relação que todos nós temos com Deus. Quando os médicos já pensavam em suspender o seu tratamento, o inesperado aconteceu. Seus olhos se abriram, ele estava de volta, mas nunca mais seria o mesmo. Aquela experiência levou a questionar tudo o que acreditava até então. Afinal, como neurocirurgião, ele sabia que o que vivenciou não poderia ter sido uma mera fantasia produzida por seu cérebro, que estava praticamente destruído.
Analisando as evidências à luz dos conhecimentos científicos, Dr. Eben decidiu compartilhar essa incrível história para mostrar que ciência e espiritualidade podem e devem andar juntas. Narrado com o fascínio de um paciente que visitou o outro lado e com a objetividade de um médico que tenta comprovar a veracidade da sua experiência, esse é um livro emocionante sobre a cura física e espiritual e a vida que se esconde nas diversas dimensões do universo. São 4 partes aqui: mundo subterrâneo, mundo novo, núcleo e a fonte. Eu vou dar uma pincelada nesses 4 itens para que a gente possa ter uma noção do que foi essa experiência. Mundo subterrâneo. Escuridão, uma escuridão visível, como estar submerso na lama, mas ainda assim poder ver através dela. Consciência, mas consciência sem memória nem identidade. Veja bem, a nossa memória, ela não está conectada ao cérebro. O cérebro dele estava destruído. E também não estava conectada com os corpos espirituais que a gente tem. Por isso que ele estava como consciência apenas. Como consciência apenas, ele não tinha memória nem identificação de quem ele era, do que estava acontecendo aqui na Terra. Havia também um som, um som de golpear profundo e ritmado, como se estivesse martelando uma bigorna. E esse som ecoava por aquele espaço que ele estava. Aí ele diz: à medida que minha consciência se aguçava, eu me aproximava mais do pânico. Eu não pertencia àquele lugar, precisava escapar. Mas para onde? Veja bem, nós entramos às vezes em processos de obsessão, processos de depressão, de ansiedade, e a gente não para e fala para Deus: Deus, me ajuda. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Nós não fazemos isso. Então ele diz assim: quando eu me aproximava do pânico, então eu senti que eu precisava escapar. Mundo novo. Alguma coisa apareceu no escuro. Então ele estava nesse lugar, que seria uma lama, e de repente, na escuridão, e de repente uma luz apareceu. Movendo-se lentamente, ela irradiava uma luz dourada. À medida que avançava, a escuridão à minha volta começava a dissipar. Imagina você está no escuro, uma luz vem se aproximando, e clareando todo o ambiente que você está. Imagine isso. Então eu escutei um novo som, um som vivo, como a mais rica e complexa melodia que já tinha ouvido. Ou seja, aquele martelar de bigorna, né, desapareceu e começou um som maravilhoso, uma melodia realmente. Aí, observando mais esse centro de luz que estava acontecendo, ele viu então que tinha um portal. E no momento que ele percebeu que tinha um portal, o desejo dele foi atravessar isso. Nisso que ele atravessou, ele diz: eu estava voando, passei por árvores e campos, rios, cachoeiras e avistei pessoas aqui e ali. Também havia crianças rindo e brincando. Todos cantavam e dançavam em círculos. E vi até cachorros correndo e saltando entre eles, igualmente tomados de alegria. Ele diz também que a todo momento, nessa viagem dele, tinha uma menina que lhe acompanhava.
Sem usar palavras, ela falou com ele apenas projetando a essência do significado nele. Isso é um ponto muito importante. Nós, através da nossa mente, nós só compreendemos aquilo em que a pessoa emite um som, onde ela emite um pensamento, e nós, então, ouvindo esse pensamento, através do nosso cérebro, vamos usar os recursos que nós temos para entender alguma coisa. Normalmente, já faz bons anos que eu assisto EQM, já li diversos livros de EQM, e acontece isso. É uma transmissão especial. Não tem fala. Não tem audição. É direto, de alma para alma. Por isso que assim, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem entrou no entendimento dos homens o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando você começa a meditar realmente, se aplicar na meditação, você começa a ter alguns fenômenos que acontecem. Por exemplo, perceber pensamento de uma pessoa. Perceber, ele só pensou, ele não falou, e você percebe. Então, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. É muito além daquilo que a gente possa imaginar. Mas vamos dar sequência aqui. O tempo todo tinha uma menina que me acompanhava. Sem usar palavras, ela falou comigo, apenas projetando a essência do significado delas em mim. Foi o que ele falou. O que ela falou? Você é amado e valorizado imensamente para sempre. Não há nada a temer. Nós lhe mostraremos muitas coisas aqui. De novo, sem usar palavras, ela diz: no final, você irá voltar. É interessante ela estar falando que ele vai voltar, sendo que lá no hospital, os médicos estão lutando muito para conseguir fazer ele sobreviver. E por mais que eles tentassem uma coisa ou outra, pesquisassem daqui e dali, na verdade não tinha recursos para trazê-lo de volta. Estavam esperando o momento de dizer, desliga os aparelhos, tá? Já estavam pensando nisso. Aí tem uma outra etapa que aconteceu para ele, que ele chamou de núcleo. Eu estava em um lugar cheio de nuvens. Nuvens grandes, fofas, brancas com tons rosados, se destacavam no céu de anil, mais alto que as nuvens, imensuravelmente mais alto, em um aglomerado de esferas transparentes, seres deslumbrantes se deslocavam em arco por todo o céu. Então, veja bem, ele já está numa outra etapa, onde ele vê no céu seres deslumbrantes, mais evoluídos, frequência. Quando a gente imaginou que na etapa anterior já era lindo, agora é mais lindo ainda, mais maravilhoso ainda. Um som forte e majestoso como uma música sacra veio de cima. Ver e ouvir não eram coisas separadas desse lugar. Eu podia ouvir a beleza dos corpos, daqueles seres cintilantes, e ao mesmo tempo ver a perfeição do que eles cantavam. Compreenderam? Ele não estava ouvindo o que eles cantavam, eles estavam vendo. Ele estava vendo o que eles cantavam. Eu podia ouvir a beleza dos corpos daqueles seres cintilantes. Ouvir os corpos. Então, note que essa frase, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é muito além do que a gente possa imaginar.
Ele diz, parecia que não era possível ver ou escutar qualquer coisa ali sem se tornar parte dela, sem se fundir com aquilo de alguma forma misteriosa. Eu gostaria de falar de um caso que aconteceu. Nós estivemos em Ribeirão, eu, minha esposa e uma amiga, e foi muito interessante, porque eu estava dançando com ela gostava muito de dançar, e ela falou, Avical, eu não estou ouvindo a música, eu sou a música. Então, parecia que não era possível ver ou escutar qualquer coisa ali sem se tornar parte dela. Então, essa minha amiga se tornou parte da música. Ela era a música, ela não está ouvindo a música, ela era a música. Mais uma etapa, a fonte. Um vento morno começou a soprar, balançando as folhas das árvores e fluindo como um rio celestial. Uma brisa divina. Essa brisa mudou tudo. Elevou o mundo ao meu redor para uma oitava acima. Que eu falei de frequência. Uma outra frequência. Para quem entende de música, uma oitava acima. Comecei mesmo sem palavras a fazer perguntas. Onde é este lugar? Quem sou eu? Por que estou aqui? Toda vez que formulava uma questão, a resposta vinha instantaneamente em uma explosão de luz, cor, amor e beleza que me invadia por completo. Está muito além da nossa compreensão isso daqui. A nossa mente, o nosso cérebro não dá para entender isso. Como que essa resposta podia vir como uma explosão de luz, cor, amor e beleza? Como? Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem entrou no entendimento dos homens o que Deus preparou para aqueles que o amam. Continuei avançando e me vi entrando num imenso vazio escuro, infinito em tamanho, mas também infinitamente prazeroso. Ao mesmo tempo que era negro, estava repleto de luz. Uma luz que parecia vir de uma esfera brilhante que agora eu a sentia próxima a mim. Observe o detalhe. Imenso vazio, escuro, ao mesmo tempo negro, mas estava repleto de luz. Por isso que assim, por isso que assim, por mais que a gente queira entender o que é uma pessoa iluminada, uma pessoa que chegou nesse ponto, nós não conseguimos. Se o iluminado falar para você um escuro onde era luz, você vai dizer assim, esse cara bebeu. Escuro é escuro, luz é luz. Nossa mente é assim, escuro é escuro, luz é luz. Mas é muito além da nossa compreensão. Mas é possível, é verdadeiro. Tudo isso que ele passou, é verdadeiro, é real, não é ilusão. Ele é um neurocirurgião. Entende como funciona o nosso cérebro. Se o cérebro dele tinha sido comido totalmente pela meningite, como poderia ser alguma coisa vinda do cérebro? Por isso que fica muito claro que a vida não depende do nosso corpo físico. A vida, que é a vida eterna, que é o seu ser, é o meu ser que está aqui dentro, tá? Não depende desse corpo físico. Não depende do cérebro. Eu me lembro de uma IQM que eu assisti, que a pessoa era cega. Sofreu um acidente e estava
estava cega há alguns anos já. E de repente ela tem uma EQM, sai fora do corpo, vai vivenciar. E ela então enxergava todas as coisas. E aí? Era cego. O propósito de falar tudo isso é para você abrir a sua mente para coisas maiores. E as coisas maiores acontecem apenas para aquele que tem a mente aberta. Aquele que se entrega realmente à existência, aquele que se entrega a Deus. Ele diz aqui, nessa fonte, era Deus, o Criador, a fonte, ou qualquer nome que se queira dar. Ser dos seres, que é responsável pela existência do universo e tudo que há nele. Porém, eu podia sentir sua infinita vastidão e perceber o tamanho da minha insignificância diante de tanta grandeza. Eu conheço EQM, o primeiro livro que eu li foi na década de 70. Me entusiasmei muito com tudo isso. Fui lendo mais outros livros e tal. E ultimamente um canal no YouTube chama O Que Somos Nós? Que o Carlos é que apresenta com a filha dele. E é importante a gente entender que ele não discute o que a pessoa está falando. Ele ouve apenas. Ele faz algumas perguntas para clarear mais isso. Ou seja, é uma pesquisa científica. Ele é físico, portanto cientista, e portanto ele faz isso de uma forma bem científica. O que somos nós? E é interessante, eu vou usar essa frase, o que somos nós? Enquanto você disser eu, você está falando do seu ego. Ego é este corpo físico aqui e minha mente. Quando você começa a abandonar o seu ego, quando o seu ego começa a cair, então, você não é mais alguma coisa, não é quem, é o que você é. Você é, assim como eu sou, na sua profundidade, na minha profundidade, na minha essência. Nós somos esse universo. Quando eu falei, não vou falar do sexto corpo porque complica, o sexto corpo nada mais é de quando você tem a percepção, ou melhor, você se torna o próprio universo. Voltando àquela frase, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem entrou no entendimento dos homens o que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito difícil para nós imaginarmos que nós somos essa coisa insignificante aqui, cheia de problemas, dúvidas, correndo atrás de uma religião para conseguir melhorar a nossa vida e tal, e acreditar, ou aceitar, não é acreditar, aceitar, que você é esse universo. É muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Eu já tive diversas experiências, eu quero dizer, você vai para aquilo e depois retorna. Você vai para aquilo e depois retorna. Os orientais chamam isso de satori. Samadhi é quando você vai para aquilo e não volta mais. Você se torna aquilo. Outra coisa, isso não está na nossa mão, o Samadhi. Satori, você se dedica e de repente acontece um Satori, outro Satori, que é a experiência semelhante a essa aqui que eu acabei de ler, só que você vai e volta. Se tivéssemos que falar o que é essa experiência do Eben Alexander, ela é um Satori. Ele foi e voltou.
Quando você se dedica na meditação, um dia você vai e não volta. Ou seja, aí você se tornou um ser iluminado, você se tornou luz, você se tornou universo. Por isso que eu não quis falar do sexto corpo. Às vezes nós podemos, na nossa mente aqui, dizer, mas, peraí, eu perco meu corpo físico, eu perco minha mente, mas e aí? Você perde essa coisa pequenininha que você tem, ganha uma grande coisa, que é esse universo. Osho tem uma frase muito legal, né? O rio, quando ele chega próximo ao oceano, para se desmanchar no oceano, ele sente medo. Mas esquece que no momento em que ele se dissolve no oceano, ele agora deixa de ser um rio e se torna o próprio oceano. Todo o propósito da meditação é você caminhar nessa direção. Chegar um dia em que você se dissolve no oceano da consciência. Ou você se torna Deus. Esse é o objetivo. Namastê.